Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo nessa noite, você que está aqui conosco e você que está nos acompanhando pela internet. Que o Deus Todo-Poderoso estenda as suas mãos sobre a sua vida e lhe conceda um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Aqui estamos com todo o nosso coração aberto e disposto para buscá-lo, para honrá-lo, para adorá-lo, porque o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo nessa noite, no livro de Salmos, no capítulo 68. Livro de Salmos, capítulo 68, versos 19 e 20. Amém? A palavra do Senhor diz assim: bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Amém? Esse Deus maravilhoso, nós viemos nesta noite para bendizê-lo, para engrandecê-lo. Se você puder no seu lugar, levante a sua mão e diga: Senhor, eu estou aqui. Não importa que você esteja na sua casa, levanta as suas mãos. O Senhor Todo-Poderoso te conhece e te vê. Aonde você está? Diga: eu estou aqui, Senhor. E o meu propósito agora é bendizer o teu nome, reconhecendo, Senhor, o teu favor comigo, o teu cuidado. Tu és Deus presente. O Senhor é o Deus da minha salvação. Em ti estou certa que estou guardada e protegida. O Senhor é quem nos dá o livramento. E nesta noite queremos entoar a ti cânticos, declarando que sabemos quem tu és e em ti recebemos identidade. Sabemos quem nós somos. Somos teus filhos. E nós queremos exaltar e bendizer a ti, prestar a ti honra e adoração, porque tu és digno, Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o teu nome, poderoso, ó Deus. Nós nos alegramos em ti. Aleluia. Sou eu para que o grande Rei me receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou.
eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Obrigada por nos preparar lugar, Senhor. Obrigada porque em todo tempo, Senhor, o Senhor tem preparado lugar para colocar os teus braços envoltos sobre nós. O teu cuidado, Senhor, é permanente sobre as nossas vidas. Louvado seja tu, Senhor. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Declara essa verdade sobre a sua vida. Por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, sim, sim. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Declare escolhido. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. Tudo que existe se lança aos teus pés, Senhor. E nós viemos a este lugar para declarar a tua grandeza, o teu poder, a tua formosura. Ansiávamos por este momento de estarmos, Senhor, juntos diante da tua presença, para fazer a voz do corpo, voz da noiva, ser levantada em adoração ante a ti. És amado das nossas almas, desejado dos nossos corações. Não há ninguém que se assemelhe a ti, Senhor. Não há ninguém que se assemelhe a ti. Aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia. Toda a criação se dobra a ti, Jesus. Arcanjos
Arcanjos, anjos e os querubins se prostram ante a ti. Ao grande Rei de todas as nações, louvamos. O Espírito e a noiva dizem: vem, Hosana, ora vem, vem, oh, vem, és convidado, leão da tribo de Judá. Vem, oh, vem, entronizado, Jesus. Toda a criação se dobra a ti, Jesus. Arcanjos, anjos e os querubins se prostram ante a ti. Ao grande Rei de todas as nações, louvamos. O Espírito e a noiva dizem: vem, Hosana, ora vem, vem, oh, vem, és convidado, leão da tribo de Judá. Vem, oh, vem, entronizado, Jesus. Desejosos esperamos para ver Ele chegar, o Alfa e o Ômega, sim, vamos exaltar, coroado aqui, Jesus. Ao único que é digno nós vamos adorar, levantamos nossas vozes para o grande Jeová. Aleluia, breve voltará. Vem, oh, vem, és convidado, leão da tribo de Judá. Tu és convidado aqui, Jesus. Vem, oh, vem, entronizado, Jesus. És convidado, leão da tribo de Judá. Jesus, entronizado, Jesus. És convidado, Leão da tribo de Judá. entronizado, Jesus. Adoramos a ti, Jesus. Tudo é pra ti. Adorado, adorado és tu, Senhor. Adorado és tu, Senhor. Tu és lindo e maravilhoso. Não há ninguém em nenhum lugar digno de ser honrado e adorado.
a virtude que está em Ti. Nos dá vida, nos dá força, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. És bendito em todo o tempo. Aleluia. Cremos em Ti com todo o nosso coração e toda a nossa força. Aleluia.
bem-vindo. Abrimos nosso coração a Ti, sedento, desejoso por mais e mais. Tu és bem-vindo, caminha em nosso meio, toca-nos com Tuas mãos, retira o peso, despe-nos de tudo que nos separa, de tudo que nos impede de tocar a Ti, de ver a Ti. Toca-nos, vem nos tocar nesta noite, vem curar nossas feridas. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos. Não há ninguém igual a Ti, Senhor. Bendito e glorioso. Nós adoramos. Aleluia. Entregamos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Pai. Aleluia, Senhor. Te amamos, Pai. Te adoramos. Aleluia. Pode tomar assento, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. A você que está aqui, a você que está em casa, a você de outros estados, de outros países. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua vida. E que verdadeiramente possamos nos encher da Tua presença, possamos estarmos alegres na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, irmãos. Alguns talvez não entendam isso, o mundo não entende isso. Mas, irmãos, não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Amém? Aleluia. E lembrando que enquanto não houver um relaxamento maior, nós faremos os cultos aos domingos. Durante a semana temos as nossas lives, amém? Todos os de segunda a sábado às 9 da noite. E também, se você quiser dizimar, ofertar, temos aí a conta da igreja, você faz. Se puder, mande o comprovante para que possamos controlar, não é? Porque existe o contador, existe toda uma forma jurídica. E eu sei que Deus está operando, está fazendo muitas coisas nos dias de hoje. Amém? Aleluia. Irmãos, fecha teus olhos por um minuto. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Te bendizemos. Até aqui o Senhor tem falado conosco e eu te peço, continua falando conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, acalma os nossos corações aqui presentes. Acalma os corações daqueles que estão nos seus lares, que por um motivo ou outro não puderam vir. Senhor, que a Tua paz agora venha nos encher, venha abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, verdadeiramente, sermos alimentados pela Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, seja fiel e verdadeira em nossas vidas. E que possamos todos os dias, Pai, crescermos e vivermos para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço desde já e te agradeço, Senhor. Que o Senhor venha agir poderosamente em nossas vidas nesta noite. Tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que estão nos seus lares. Que o Teu Espírito Santo venha fluir de uma forma poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, não é? É doença, é problema financeiro, porque uma coisa está ligada à outra, não tem como separar essas coisas. E às vezes alguns têm a impressão que Deus não sabe o que está fazendo, ou que Deus não está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, por que será que a maioria de nós cristãos temos tanta dificuldade em compreender, de crer nos sinais de Deus, de crer nos propósitos de Deus, de crer no agir de Deus, de crer que Deus pode fazer,
de quem é Deus e por aí vai. Por que será que isso acontece, irmãos? Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Deus está no controle de tudo e todas as coisas acontecem segundo o propósito de sua vontade. Deus deu um propósito em tudo. Então, por que será que a maioria de nós cristãos temos dificuldade de entender e de saber qual é o propósito? Quando tudo isso passar, o que Deus quer nos ensinar? O que Deus espera da sua igreja? Porque alguns continuarão vivendo do jeito que vivem. Outros entenderão que há um processo em andamento, há um avivamento chegando. Então, por que será que isso acontece? Por que uns entendem e outros não? Ou talvez a maioria de nós cristãos não conseguimos entender qual é o propósito de Deus dentro de qualquer situação que possa ocorrer, a nível de Brasil, de mundo, ou até mesmo da minha casa, da minha família. Por que será que isso acontece? Será que a palavra de Deus tem uma resposta para isso? Olha, irmãos, eu lendo, estudando a Bíblia, essa semana, creio que na segunda-feira eu comecei a estudar João e outros livros da Bíblia, e um versículo me chamou muita atenção, e durante a semana, porque você tem que dividir, né? Você tem a palavra de todo dia, e você ainda tem que não misturar com aquilo que você pregará no domingo. E eu fiquei mastigando esse versículo, e Deus foi falando comigo algumas coisas. E a Bíblia tem resposta, irmãos. Por que a maioria de nós não conseguimos compreender o propósito de Deus quando vem uma dificuldade, quando algo se estabelece? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 52. Jesus nos dá a resposta, irmãos. Olha que coisa incrível. Porque você espera algumas coisas do mundo, mas normalmente você espera que, como cristão, você seja diferente, a igreja seja diferente. Mas olha que coisa incrível, irmãos. Marcos 6,52. Abram aí. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 52. Vamos ler o 50, amém? Marcos 6, 50 em diante diz assim: Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Aí em Marcos 16, 14, diz assim: Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Irmãos, aqueles homens viram Jesus multiplicar pães e peixes. Viram Jesus fazer um milagre ali tremendo. E agora, quando eles estão no meio de um problema, de uma tempestade, eles entram em desespero. E aí, quando Jesus se aproxima, que entra no barco, a palavra aqui diz que eles não entenderam nada, nem o propósito do milagre, da multiplicação dos pães, por causa da dureza do coração deles. Irmãos, nós estamos falando de discípulos de Cristo aqui, sim ou não? Então, irmãos, a dureza de coração é que não permite que nós venhamos entender, enxergar que por trás de toda luta, de tudo que possa ocorrer, há um propósito maior. E é interessante, irmãos, que o comentário da Bíblia King James sobre essa passagem de Marcos 6,52, o comentarista ali diz algo interessante. Ele diz assim que para Deus é mais fácil dominar as forças da natureza e do cosmos, ou seja, do universo, do que fazer o coração humano acreditar em Jesus. Olha que coisa, irmãos. É mais fácil
Deus dá ordem, dominar as forças da natureza e do universo, do que fazer o ser humano, o coração do ser humano voltar-se para Jesus. Por quê? Porque o ser humano tem livre-arbítrio. E a questão de abrir o coração tem que partir da pessoa. Mas aqui o curioso, irmãos, é que nós estamos falando de crente. Não estamos falando de quem está no mundo, quem é assassino. Nós estamos falando de cristãos, do povo de Deus. E quando nós falamos, irmãos, de coração endurecido, estamos falando de estarmos presos aos velhos costumes, presos aos velhos conceitos, às fortalezas que nós criamos em nossa mente, ou criaram em nossa mente com os costumes. Sabe quando Jesus diz assim, olha, quem experimentou o vinho velho não quer o vinho novo, porque dirá que o vinho velho é melhor. Às vezes o nosso problema é que nós estamos tão acostumados com algumas coisas, que mesmo quando nós temos um encontro com Cristo, nós não conseguimos mudar. Aqueles discípulos viram Jesus fazer milagres tremendos. Depois, quando nós lemos Marcos 16, nós já estamos falando, depois de 3 anos com Cristo, vendo Cristo fazer tantas coisas. E detalhe, no meio desse processo, eles também foram em nome de Cristo 2 vezes, e expulsou demônios, curou, pregou. E mesmo assim, Jesus chega, chama a atenção deles, porque eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, porque o coração estava endurecido. Irmãos, certa vez, um dos mestres da lei perguntou para Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus disse assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Por quê? Porque coração aqui, irmãos, está se falando do quê? Dos seus sentimentos, do seu raciocínio, da sua força mental, ou seja, da sua disposição em crer. Se você não estiver disposto a mudar, ninguém pode fazer isso por você, porque você tem livre-arbítrio. Irmãos, um dos maiores conceitos que eu já ouvi sobre livre-arbítrio foi de um judeu. E ele disse assim, que livre-arbítrio, nós falamos muito assim, que eu quero ou não quero fazer. Ai, eu não sou obrigado a fazer nada. Depende, porque a vontade de Deus é soberana. Mas ele disse, livre-arbítrio para um judeu normalmente, é você ver que o único ser em todo o universo que pode dizer não para Deus e permanecer vivo é o ser humano. Isso é livre-arbítrio. Você fala, eu não vou fazer, eu não quero saber de Deus, e Ele deixa você vivo. E ainda te dá a chance de se arrepender e voltar atrás em Cristo Jesus. Isso é livre-arbítrio. Irmãos, essa coisa de coração, quando fala de coração na Bíblia, é algo tão sério, que só no Evangelho de Marcos aparece mais de 10 vezes passagens falando sobre a questão do coração, principalmente do coração endurecido. Abre Ezequiel 36, 26. Ali Ezequiel está falando sobre a restauração de Israel. Quando Israel saísse do cativeiro, que para que Deus restaurasse novamente aquele povo, eles teriam que tomar uma atitude. Deus teria que fazer algo. E olha o que Ezequiel fala. Olha o que Deus fala através de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Olha como o povo de Deus, como nós, povo de Deus, somos duros, irmãos. Nós nos achamos o ser mais mole da face da terra. Não somos. Por isso que diz que quem vê cara não vê coração. Ezequiel 36, 26 diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, ou seja, um coração que sente, um coração disposto a se arrepender. Porque se não houver uma mudança de coração, de atitude, de sentimento, não haverá uma restauração em nossas vidas, irmãos.
Aí vem Salomão e diz assim, olha irmãos, que se eu fosse falar, daria uns 2.000 versículos. Vem Salomão e diz assim, sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sempre está ligado ao coração, ao sentimento, às atitudes, à sua personalidade, ao seu caráter. E aí, irmãos, você vê Jesus na parábola do semeador. Quando você leia depois com atenção, Mateus capítulo 13 fala da parábola do semeador. E a partir do versículo 18, Jesus começa a explicar. E ele diz assim que quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. E ele continua. O que é um terreno rochoso? Um coração duro. Irmãos, a única coisa que pode nascer num terreno rochoso, pode ser outras coisas, mas normalmente é erva daninha. É o que não presta. Porque o que não presta é incrível, irmãos. Você vê o capim nascer no asfalto, sim ou não? Qualquer coisinha que ele pode se agarrar, ele nasce. A erva daninha é algo terrível. Então, irmãos, essa questão de coração, ela é tão séria, que ela está diretamente ligada à nossa salvação. Você sabia disso? Que quem tem o coração duro, não consegue alcançar a salvação em Cristo? Você já leu o que Romanos 10, 9 fala? Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar com a boca e crer no seu coração. Aí você volta para a parábola do semeador. Se o seu coração, a única terra que a palavra pôde frutificar foi numa terra boa. O que é uma terra boa? Porque nós não somos bons, bons é Deus, amém? Terra boa é um coração contrito, arrependido, que está disposto a mudar, que está disposto a se esvaziar de si mesmo, para que possa ser enchido pelo Espírito do Senhor em Cristo, e assim ele possa frutificar, possa ter uma árvore que crie raiz. Porque, irmãos, uma árvore, se ela tiver 10 metros de altura, ela tem que ter 10 metros de raiz, senão quando o vento soprar, ela tomba. Agora, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero compartilhar com vocês algumas situações da Bíblia, algumas atitudes de pessoas que sinalizam situações ou que consequências geradas por um coração endurecido. Porque talvez esse seja o grande problema da maioria de nós cristãos, se não todos nós. Porque, irmãos, se Deus não muda, se Deus é o mesmo de ontem, de hoje e amanhã, se Deus fazia tantas coisas, aliás, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes consultar os seus servos, os profetas, sim ou não? Então por que será que parece que Deus está falando cada vez menos? A pergunta é, Deus está falando cada vez menos, ou nós estamos escutando cada vez menos? As preocupações com as coisas desta vida, um coração amargurado, um coração duro, não permite que você possa, além de escutar, praticar e buscar entender qual é o propósito de Deus em meio a tantas coisas que você possa viver. Então, a primeira situação que eu queria ver com você está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Abra lá. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Fala sobre o início da história de Caim e Abel. E talvez você nunca viu um coração duro ali. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Acharam aí? Amém? Gênesis 4, 8 diz assim: Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Irmãos, a causa foi a dureza de coração. E uma raiz maligna que surge num coração de pedra duro é a inveja. A inveja é um tipo de erva daninha, irmãos.
causa da inveja de Adão, de Caim, estava ligado à dureza do seu coração. Por quê? Porque quando você lê a partir do versículo 1, você chega no versículo 7, termina dizendo assim: o pecado está à porta. E olha, irmãos, tem algumas versões que dizem, no versículo 5, que diz que o semblante de Caim caiu, ficou furioso. Algumas versões dizem assim que o semblante assumiu uma expressão maligna, porque a boca fala o que do coração transborda. Então, irmãos, por que esse pecado está à porta? Nós podemos ligá-los a um coração endurecido. Porque quando você vai para Apocalipse 3:20, lá Jesus diz que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará com essa pessoa. Sim ou não? Então ali está falando do coração, dos sentimentos, de você se abrir para Deus. E qual foi a consequência da inveja de Caim gerada por um coração endurecido? O homicídio que nós acabamos de ler. Porque, irmãos, é interessante, não é? Quando uma pessoa tem o coração duro, irmãos, você pode falar o que você quiser para ela. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E no caso de Caim aqui, é mais duro ainda, porque o próprio Deus falou com Caim diretamente como eu estou falando com você aqui. Ele deu ouvido? Aí eu pergunto, será que nós estamos dando ouvido ao que Deus está falando, irmãos? A consequência foi o homicídio. Mas você fala assim: ah, pastor, mas eu até tenho um pouquinho de inveja de vez em quando, mas eu nunca matei ninguém. Será? Quantas pessoas você já perseguiu? Quantas pessoas você já falou mal dela? Quantas pessoas você já tentou destruir espiritualmente falando? Porque quando eu falo mal de alguém, eu estou tentando denegrir essa pessoa, estou tentando destruí-la. Mesmo sendo advertido pela palavra, que a palavra nos ensina que nós não devemos fazer parte de contenda, nós não devemos nos assentar na roda dos fofoqueiros, dos escarnecedores, e assim vai. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado. Porque se eu ainda tenho esse coração duro, ou se eu ainda tenho essas práticas de, às vezes, falar o que eu não sei, perseguir o quem eu não conheço ou conheço, será que ainda não tem uma raiz de inveja dentro de um coração endurecido por aí, irmãos? Porque a única terra que a semente pôde germinar foi a terra boa. Então, se a semente que está germinando em mim não é uma semente boa, então o meu coração é duro. Aí você fala assim: ah, pastor, mas cada um fala uma coisa. Um diz que Caim matou Abel porque a oferta de Abel era melhor. Aí vem alguns com umas explicações mais profundas, bonitas, dizendo que porque Abel levou o carneiro, e aí o sacrifício tinha que ter oferta de libação, então o sangue tinha que ser derramado, e por causa disso Deus se alegrou. Outros falam tantas coisas, mas você sabia que a Bíblia diz por que Caim matou Abel? Por que será, irmãos, que nós sempre queremos arrumar explicações mirabolantes para aquilo que já está escrito? Abre a sua Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11. Lá João fala por que Caim matou Abel. Coração de Caim era duro. Coração de Caim era duro. Como diz algumas versões que Satanás foi criado em perfeita formosura, andava sobre pedras alforriadas, e isso, aquilo, outro, até que se achou iniquidade nele, ou seja, até que se achou iniquidade, maldade no coração de Satanás. E olha o que João fala sobre Caim. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Qual é o símbolo do amor, irmãos? Não é um coração? Quando você quer falar de amor, você sempre desenha um coração. Olha o contexto que João está falando é de amor.
Aí ele diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Caim era mau, irmãos. E olha que coisa interessante. Estamos falando espiritualmente de dois filhos de Deus, sim ou não? Os dois tiveram a mesma criação. Os dois eram filhos de Adão e Eva, sim ou não? Tudo que Adão e Eva ensinou para um, ensinou para o outro. Tudo que Deus orientou para um, orientou para o outro. Mas se o coração for duro, só a erva daninha, só o mal pode habitar no coração duro, irmãos. Então, cuidado, porque muitos de nós ainda temos essas raízes. Porque a definição de inveja é você querer o lugar de outra pessoa. Você inveja tanto a posição daquela pessoa que você não quer ser igual a ela, você quer o lugar dela. Aí você tem que matá-la. Literalmente ou espiritualmente falando, você tem que matá-la. Por que há divisões nas igrejas? Porque alguém tem inveja da posição daquele. Então, para assumir aquele lugar, humanamente falando, essa pessoa tem que gerar uma rebelião, gerar um contexto e destronar aquele que está ali para assumir aquele trono. É a síndrome de Lúcifer. Para Satanás herdar um trono, ele tinha que destronar Jesus. Então, irmãos, cuidado, porque um coração endurecido, um dos sinais é quando nós somos pessoas invejosas. Quando nós sempre estamos... É o mito da grama mais verde. Se você nunca leu esse livro, leia. O mito da grama mais verde. É um livro muito antigo. Eu acho que tem até em PDF. Você sempre olha para o vizinho e acha que ele é melhor do que você. Sempre a casa do vizinho é mais bonita que a sua. E o vizinho olha para você e acha a mesma coisa. Isso já é uma raiz de inveja. Outro problema que causa a dureza de coração causa. Vai lá em Êxodo 32, versículo 9. Irmão, se fosse para falar tudo de dureza de coração, teríamos que ficar o ano inteiro só falando disso. Mas a dureza de coração, irmãos, é a causa, é a raiz da maioria dos problemas que você possa enfrentar. Está ligado à dureza do seu coração. Quanto mais dura é uma pessoa, mais ela sofre nessa vida. Aí você pode chamá-la de orgulhosa, de arrogante, do que você quiser. É dureza de coração. Você já viu uma pessoa, porque eu já vi uma pessoa falar assim: eu morro, mas eu não perdoo. Mas, irmão, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Eu já ouvi isso, irmãos. A pessoa prefere ir para o inferno do que perdoar alguém. Será que o coração dessa pessoa é duro? Êxodo 32, 9 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz, ou um povo bruto, obstinado. Dura cerviz, irmãos, está falando de um coração duro. E qual foi o problema? É que um coração duro, irmão, se não se arrepender, atrai a ira de Deus. Deus queria destruir todo aquele povo. E se você continuar estudando a questão daquele povo no deserto até Canaã, lá na frente de novo, em Números, você vê Moisés relatar o quê? Que manda 12 espias. Quando eles voltam, 2 ficam crendo em Deus, e 10 conseguem contaminar mais de 1 milhão de pessoas. E olha que coisa incrível, irmãos. Eles foram, experimentaram, viram que era boa a terra, trouxeram um cacho de uva que tinha que ser 2 homens para carregar, mas mesmo assim, por serem obstinados de coração, por ser de dura cerviz, eles preferiram olhar para as circunstâncias, para os problemas, do que olhar para aquele que os enviou e que tinha feito o mar se abrir, que tinha destruído todo o exército de Faraó. E por mais que Josué e Caleb, irmãos, Deus nos trouxe aqui, Deus nos dará a vitória, o que foi que eles fizeram? Se inflamaram e pegaram pedras e eles iam matar Josué e Caleb. Aí Deus bradou:
Nem Moisés conseguiria evitar aquela tragédia, só Deus. E aí Deus fala, eu vou destruir esse povo, porque esse povo é de dura cerviz. Deus não pode mudar o seu coração. Caráter, irmãos, não se expulsa, caráter se transforma. É mais fácil lidar com um espírita, porque o máximo que pode ocorrer é você mandar o demônio que está na vida dele embora, do que você lidar com uma pessoa sem caráter, uma pessoa de coração duro. Porque ela não aceita, a palavra não entra. Agora nós estamos falando do povo de Deus, sim ou não? Vamos dizer assim, você pode vir à igreja, você pode até participar de alguma coisa na igreja, e mesmo assim ter um coração duro, porque nós estamos falando dos 12 príncipes, um de cada tribo, que foram numa missão. E mesmo assim, eles estavam se apostatando. E qual é um dos sinais dos últimos tempos, irmãos? Não é a apostasia que Paulo fala? Tem muito crente dentro da igreja que já se apostatou da fé. Ele não crê. Ele vem para a igreja como algo mecânico, mas ele não crê. Ele pode até fazer alguma coisa na igreja, mas ele vive tentando destruir a própria igreja. Então toma cuidado, porque a dureza de coração atrai a ira de Deus. Porque, irmãos, existem situações que ou Deus destrói e começa de novo, ou Deus destrói, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Moisés intercede e Deus fala, tá bom, Moisés, eu não vou matar esse povo não, mas eles vão andar 40 anos no deserto. 1 ano para cada dia de murmuração. De todo jeito, Deus matou, porque eles não entraram em Canaã. Quantos cristãos hoje, irmãos, de coração duro, viverão a ilusão de naquele dia Jesus falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Porque um coração duro não pode receber a palavra de Deus. O coração duro, irmãos, atrai a ira de Deus, porque você nunca aceita o que Deus fala com você. Você sempre quer impor a Deus aquilo que você tem como verdade absoluta. E só Deus tem a verdade absoluta. Olha um outro problema, irmãos. E esse é interessante. A dureza de coração faz com que você não compreenda o propósito de Deus através de sua vida, sabia? Quando você tem um coração duro, você pode até ser usado por Deus e não compreender o que Deus está fazendo. E um personagem muito bom para isso é José no Egito. Aí você fala assim, pastor, mas peraí. José foi fiel a Deus, sim. José prosperou em tudo o que fez, sim. José se tornou o segundo homem mais importante do Egito, sim. José teve sonhos, e os sonhos que Deus deu a José, José viu se realizar? Sim. Olha que coisa incrível, irmãos. Ele se tornou maior entre os seus irmãos? Sim. Porém, tudo isso tinha um propósito. Qual? José não entendeu o propósito. Porque o coração de José estava duro. O coração de José era um coração amargurado, por causa de tudo que seus irmãos fez com ele, e por causa disso, todo o sofrimento que ele passou no Egito. Talvez um dia eu possa pregar uma pregação que eu já preguei muitas vezes, que fala sobre isso. Mas José tinha um coração duro, porque a amargura, as frustrações dessa vida podem fazer com que o nosso coração se feche para as coisas de Deus. E aí nós até podemos ser fiéis a Deus, podemos viver coisas, porque José foi um homem muito fiel a Deus. Mas José ainda não havia compreendido o propósito de por que Deus permitiu que ele passasse por tanta coisa. A maioria de nós, irmãos, não entendemos por que passamos por certas provas, sim ou não? A maioria de nós ainda oramos e falamos assim, meu Deus, eu estou orando, mas eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não consigo entender. Quando eu penso que o negócio está ficando bom, piora. Meu Deus, o que está acontecendo? Era a luta de José. Será que eu estou pecando? Não, José não estava pecando. Não era o caso de José o pecado. Porque nessa hora, os caras mais amigos que você tem, que se chamam amigos de Jó, vão querer achar um pecado em você para justificar a sua luta. E nem sempre a luta é consequência do pecado. Mas um coração endurecido, irmãos, faz você sofrer.
Esse coração endurecido de José fez com que ele tentasse abortar a sua própria família, porque ele queria esquecer a sua família, inclusive o seu pai, que não tinha nada a ver com o problema dele com os irmãos. Mas por causa do coração amargurado, nem ao pai dele ele queria saber, ele queria dar notícia nem para o próprio pai que estava vivo. E ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele poderia ir onde estava o seu pai a hora que ele quisesse. Então qual era o propósito? Abre aí em Gênesis 45, versículo 5. Qual era o propósito, irmãos? Olha que coisa incrível, não é? Porque a maioria de nós, irmãos, só conseguimos entender algumas coisas depois que passamos pela prova. Gênesis 45, versículo 5 diz assim: primeiro, irmãos, lê comigo, versículo 2, Gênesis 45, 2, diz assim: José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. O coração de José estava se quebrantando. Agora lê comigo o versículo 5. Diz assim: agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Qual era o propósito, irmãos? Qual era o propósito, irmãos? O propósito era muito simples. Que através da vida de José, todo o povo de Deus seria poupado da fome que estava assolando todo o mundo da época. Através do propósito gerado por essa pandemia, que nós não sabemos ainda qual é, ou não estamos procurando saber, a igreja do Senhor terá que tomar uma posição. E quando isso passar, a igreja terá que entender qual é o seu papel na terra. Porque a igreja representa o celeiro que irá abastecer o mundo. E hoje às vezes não entendemos. Alguns estão reclamando, outros estão morrendo, e nós falamos: meu Deus, onde Deus está em tudo isso? Há um propósito em todas as coisas, irmãos. Para nós, quando olhamos e vimos um ente querido morrer, é algo terrível, sim ou não? Mas se essa pessoa é cristão, eu te garanto que para onde ela foi, se você ficar pedindo para Deus trazer ela de volta, se ela voltar, ela te esgana. Porque quem vai ao céu, ouça os testemunhos, irmãos, de pessoas de pós-morte. Quem vai ao céu e conhece o paraíso, não quer voltar. Jesus fica assim: volta, não, mas deixa eu aqui. A pessoa não quer voltar, irmãos. Por quê? Porque agora você já transcendeu a morte. Então nós não entendemos, mas nessa pandemia, nós precisamos entender que aqueles que o Senhor quiser poupar, é para que haja um propósito. Deus tem um propósito no meio do sofrimento. Irmãos, a igreja precisava ser chacoalhada. A igreja estava adormecida. A igreja do Senhor na terra estava muito mal acostumada. Uma igreja que só pensa em eventos. Olha a igreja de hoje, irmão, se não é assim. Todo mês tem que ter um evento, todo mês tem que ter uma atividade. Nós confundimos espiritualidade com atividades humanas. Mas o que menos a igreja faz é orar. Então há um propósito. E não se iluda, quando tudo isso passar, aqueles que estiverem quebrantados de coração entenderão e serão cristãos melhores. Mas aqueles que têm o coração duro, irá passar a pandemia, ele continuará com as mesmices, ele continuará com as suas mentiras, ele continuará com o seu pecado oculto, e assim ele caminha até morrer. Por quê? Ninguém pode mudar um coração endurecido, irmãos. Tem que partir de mim. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. José era um homem fiel a Deus. E ali nós estamos falando já de, no mínimo ali, 30 anos se passou. José guardando aquela mágoa. E chegou um ponto, por que Deus fez tudo aquilo? Deus começa a
trazer o povo, e ele tenta se esconder, ele usa máscaras, ele fala, irmãos. Ele deixou o irmão preso, até que os outros voltassem. Segundo os cálculos de alguns, isso levou de 2 a 3 anos, o irmão dele no chilindró. De tão duro que estava o coração de José. E nós não estamos questionando a espiritualidade de José, porque, irmãos, queria eu ser espiritual tanto como José era. Mas o coração duro. E para que a plenitude do propósito de Deus se revelasse a José, através de José, ele tinha que mudar o seu coração. Ele tinha que arrancar aquela mágoa de dentro dele. E quando ele faz isso, e aí algumas versões dizem que ele chorou tão alto que Faraó ouvia do palácio o choro de José. Ou seja, ele não chorava, ele berrava, irmãos. Às vezes você vê alguém chorar, gritar dentro da igreja. Você fica, ai meu Deus, deve ser demônio. Não, é a alma. A pessoa está pondo para fora alguma coisa que está prejudicando ela. Não se assuste com isso. E aí depois disso ele vem e fala para os seus irmãos, olha, não precisa ficar com medo não, eu não vou mandar matar vocês não. Agora eu entendi o propósito. Agora eu entendi por que Deus me enviou na frente. Agora eu entendi por que eu passei por tanta coisa. E cheguei aonde eu cheguei. Porque agora é o momento de salvar o povo de Deus. Quando passar tudo isso, irmãos, a igreja que estiver atenta, ela entenderá o propósito dela, que não é fazer festa. Não é ficar vivendo de glamour. A igreja entenderá o propósito dela, que nunca mudou e nunca mudará, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Esse é o propósito da igreja, irmãos. Esse é o propósito. Sempre foi. Não tem como, irmão. Pastor, tem que fazer as festividades, todo mundo faz. E aí, já temos 2 meses de quarentena. Cadê as festividades da igreja? A igreja deixou de ser igreja por causa disso, irmãos? Engraçado, né? Mas se não fosse a quarentena e não fizesse nada nos eventos que já tivemos aí, de festividade do calendário romano, alguém estaria murmurando no seu coração, toda igreja faz, por que essa igreja não faz? Ou será que é só eu que penso assim, irmãos? Então entenda isso. Você pode ser alguém como José, mas Deus só irá revelar a plenitude do propósito dele através da sua vida, quando você realmente estiver disposto a falar, Senhor, destrói meu coração duro e coloca em mim um coração de carne. Faz da minha vida uma terra boa para a tua semente, Senhor. Faz, Senhor. É Jó, irmãos. Jó passou por uma pandemia. A vida dele foi de cabeça para baixo. E no final ele entende o propósito de Deus. Ele entendeu que ele se achava sábio, mas sábio é o Todo-Poderoso. Outro problema da dureza de coração, a insensibilidade, irmãos. Você se torna alguém insensível. Você já percebeu que uma pessoa, quando ela é criada em meio à violência, ela não se assusta com a violência? Uma pessoa que foi criada num ambiente onde ele via toda hora alguém morrer, chega uma hora que ele acha que aquilo é normal. Ele não sente mais nada. Por quê? Porque a situação faz dele insensível. E a religião também faz isso. Irmãos, um coração endurecido nos torna pessoas insensíveis. Só tem um problema. Esse tipo de atitude irrita e entristece a Deus. Aí a coisa muda, irmãos. Abre comigo lá em Marcos 3, versículo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 5. Grava bem, irmãos, um coração endurecido irrita e entristece a Deus. Por quê? Porque um coração endurecido faz com que você não pense no próximo. Marcos 3, versículo 5 diz assim: Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste. Irmãos, é muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurado. Irmãos, o coração daquelas pessoas religiosas, porque a religião faz isso, irmãos. Você já percebeu
que tem, às vezes a pessoa se torna tão religiosa, uma igreja às vezes ela se acha tão santa, ela se torna tão religiosa, que ela não está preocupada se Deus está curando na igreja do vizinho, ela está preocupada em afrontar e dizer que aquela igreja é do diabo. Aqueles homens ali, irmãos, aqueles fariseus, Jesus estava ali falando com os fariseus, o coração deles estavam tão endurecidos por causa da religião, tão insensíveis, ao ponto que eles não estavam preocupados em se alegrar com aquilo que aquele homem recebeu, que era a cura do seu braço. Eles estavam mais preocupados em acusar Jesus do que ver o problema daquele homem resolvido. Irmãos, quando nós estamos mais preocupados em perseguir as pessoas, quando o nosso coração está endurecido, nós ficamos obcecados, nós não conseguimos ficar sem falar mal de alguém. E ao invés de fazermos tudo para que a obra de Deus cresça, nós trabalhamos para que a obra de Deus não cresça, o nosso coração está muito duro, irmãos. Então a dureza de coração é algo tão terrível, que chega ao ponto de tentar impedir o milagre de Deus na vida do próximo. Aqueles homens estavam tão duros de coração, que eles estavam tentando impedir Jesus de curar aquele homem porque era sábado. Ou seja, aquilo que você não concorda, você diz que não é de Deus. E Jesus fala assim, engraçado, né? Quando o animal de vocês cai no poço, vocês tiram eles, mesmo sendo sábado. Engraçado, quando o filho de vocês nascem, e é o primogênito e tem que ser circuncidado no 8º dia, e se esse 8º dia for sábado, vocês fazem isso para não quebrar a lei de Deus, mas eu não posso ajudar um filho de Abraão? Irmãos, quantos de nós, irmãos, não ficamos tão presos a falar mal ou a prejudicar alguém que nós achamos que não presta, que nos esquecemos que tudo que nós fazemos gera uma consequência e pode gerar problemas na igreja do Senhor. Porque quando eu falo de alguém, irmãos, e alguém escuta eu falando, a pessoa diz, meu Deus, um crente falando mal do crente, por isso que eu nunca quero ser crente. Então toma cuidado com o coração endurecido. Porque você chega ao ponto de se achar melhor que os outros. Quantas igrejas por aí, irmãos, dizem que fora dela não há salvação? Que se você não for de lá, você não vai para o céu. Irmãos, pelo amor de Deus, quem salva é Cristo, não é placa de igreja. E essas igrejas que pregam esse tipo de doutrina de coração endurecido, de religiosidade, elas não existem há mais de 100 anos. Então até 1900, quem é que salvava, irmãos? Foi todo mundo para o inferno? Inclusive os primeiros discípulos de Cristo? Então toma cuidado, porque a religião também faz isso. A religião cria um senso de justiça muito forte em nós. Isso endurece os nossos corações. Não que nós não sejamos pessoas de bem, mas nós começamos a agir, ficamos cegos e começamos, não importa se irá sofrer um problema, se irá destruir a igreja, não importa se eu vou destruir a família de alguém, mas eu vou provar, eu vou falar, fulano não presta. Toma cuidado, irmãos, porque aqueles homens chegaram ao ponto de não se alegrar, como diz a palavra, né? Se alegre com os que se alegram, se chore com os que choram. Olha o ponto que chega a dureza do coração de alguém, irmãos. Nesse tempo de pandemia aí, quantos de nós estamos só preocupados se a nossa despensa está cheia e que se exploda o mundo? Isso é dureza de coração, irmãos. Como dizia David Wilkerson, morreu acho que em 2011, para mim, foi uma das últimas vozes proféticas desse planeta Terra, porque Jesus está voltando, irmãos. Inclusive ele diz isso. Alguns diziam para ele assim, eu não entendo, eu nunca vi o senhor dar uma risada. O senhor é muito semblante, muito fechado, carrancudo. E ele disse assim, há motivos para rir? Só porque eu tenho uma igreja grande, há motivos para rir?
Como eu vou rir e falar que eu sou um vencedor? Como eu vou rir? Eu vou ser feliz nessa terra porque Deus me realizou como ministro do Evangelho? Se quando eu saio na Times Square, que era onde é a igreja dele nos Estados Unidos, eu vejo as pessoas se drogando, eu vejo as pessoas se prostituindo, eu vejo as pessoas no homossexualismo. Há motivo para rir, irmãos? Um coração endurecido faz você se achar a última cocada do pote. Então entenda uma coisa. Essa ideia de eu recebo Jesus para ser feliz, isso não vem de Deus. Você recebe Jesus para ter um coração transformado, ter um caráter transformado e levar outros a viver o mesmo ideal que você vive. Não é para você se isolar no seu mundinho. Por isso que eu falo, irmãos, eu não sou contra você ficar em casa. Cada um haja na medida da sua fé. Mas não fale que você não chame de idiota aqueles que saem para trabalhar, porque talvez ele não tenha a mesma condição que você tem. Talvez ele não tenha recurso como você tem. Irmãos, num caos como estamos vivendo, você acha que as pessoas que podem, você acha que alguém se pudesse ia sair de casa? Ia nada, os crentes estão com medo de morrer, imagina quem não é crente, irmãos. Então cuidado, porque o coração endurecido faz você pensar só em você. Amém? Então para nós concluirmos, irmãos, quais são as lições que nós aprendemos aqui de forma muito rápida? Primeiro, é possível encontrar a Deus. Sabia? É possível encontrar a Deus. Jeremias 29:13 diz assim, que se buscarem de todo o coração, me encontrarão. Então, se nós não estamos conseguindo encontrar a Deus, é porque o nosso coração ainda está duro, irmãos. Quantas vezes você e eu falamos assim, eu não sei o que Deus quer comigo. Eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Sim ou não, irmãos? Por que eu existo? Eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Eu oro, mas Deus não fala. Eu não sei o que Ele quer de mim. Irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada ser humano que Ele criou. Agora, se o seu coração estiver duro, você não o encontrará. Porque aqui diz que você tem que buscar a Ele de todo o seu coração, e aí você o encontrará. Segunda lição. Não tem como enganar a Deus. Marcos capítulo 7, versículo 6 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, fariseu na época de Jesus, pense nos homens que oravam bonito. Hoje, você vê muita gente com os lábios gritar, eu acredito em Deus, Deus é bom, sim ou não? Oram, mas o coração está longe de Deus. Jesus disse isso, irmãos, Marcos 7,6. Bem disse o profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não tem como enganar a Deus, irmãos. Quando alguém diz assim que Deus olha para o coração, às vezes nós não entendemos essa expressão. Deus olha para quem você é no seu interior, porque o exterior pode enganar muita gente, mas o seu interior Deus conhece. Deus sabe quais são os desígnios, Deus sabe quais são os intentos que você tem no seu coração, Deus sabe. A dureza de coração, irmãos, bloqueia o que Deus tem para a sua vida, sabia? Bloqueia, porque Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, ou seja, não vou abençoar você. Não vou abençoar, você não me engana. E por último, Deus quer me abençoar. Deus quer me abençoar. Se o seu coração for duro, esquece, porque Ele não pode ir contra a sua palavra. Como diz uma história, um juiz, alguém foi despejado, estava passando fome. Aliás, alguém estava para ser despejado e aí entrou na justiça porque estava numa situação difícil. E quando chegou no fórum, que ele olhou, o juiz da causa era um amigo dele de infância. De infância. Ele cumprimentou, aquele juiz brincou com ele. E ele no coração dele, tô tranquilo.
Ele vai me dar ganho de causa, é meu amigo. Porque Jesus é nosso amigo, irmãos. Só que, quando houve-se as partes, o juiz decretou despejo, ação de despejo. E ele olhou para aquele juiz, triste, foi embora, né? Como que pensei que o cara era meu amigo. Porque nós somos assim, né, irmãos? Quando Deus não faz o que nós queremos, nós ficamos emburrados e damos as costas para Deus. Porque o coração é duro. Por que nós temos que ser como uma criança para entrar no reino de Deus? Porque uma criança, você briga com ela, dá uma chinelada nela, põe ela de castigo, daqui a pouco ela está te beijando e te abraçando, sim ou não? O coração é mole. Só que o juiz pegou o endereço dele, não falou nada pelo processo, e foi até a casa dele, um lugar muito pobre, ele estava com a filha lá, estava desempregado, realmente a situação era difícil, mas era a lei. E o juiz chegou lá e conversou com ele, mas eu pensei, ele falou assim, não, eu não posso infringir a lei por sua causa, mas eu como seu amigo eu posso te ajudar. E deu dinheiro para ele alugar outra casa e comer durante muitos meses até arrumar um emprego. Deus não pode infringir a lei, mas dentro da lei, se você se voltar para Ele, Ele pode mudar a sua vida. Segundo Crônicas 7, do versículo 14 ao 16, diz assim: Deus quer me abençoar, irmãos. Deus quer abençoar você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Um coração contrito atrai o coração de Deus. O contexto aqui, irmãos, é quando Salomão termina o templo, e Salomão faz um monte de oferta. Mas o princípio espiritual aqui é tremendo. Ou seja, da mesma forma que um coração duro, que confessa o Senhor com os lábios, mas não crê do coração, não tem um coração voltado para as coisas de Deus, repele Deus, um coração contrito, um coração quebrantado, atrai, alegra o coração de Deus. Irmãos, quando verdadeiramente nós permitirmos que Deus troque o nosso coração de pedra por um de carne, ou seja, um coração que sente, que busca o reino de Deus e a sua justiça, porque não é assim que começa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, o que comer, o que beber, saúde, serão acrescentadas. Um coração de carne, irmãos, é aquele coração que sente a dor do próximo. É aquele coração que chora com os que choram. Se nós realmente buscarmos, irmãos, e nos humilharmos e pedirmos para o Senhor trocar o nosso coração de pedra por um de carne, por um que sente, pode ter certeza que Ele irá curar as nossas enfermidades, Ele irá curar os nossos problemas financeiros, Ele irá curar os nossos problemas emocionais. Por que será que Deus ainda não fez isso? Porque a igreja precisa ter um coração quebrantado diante dEle. Se a palavra diz que quando um povo que se chama pelo seu nome se humilha e busca Ele de todo o coração, Ele vem e o coração dele se volta para nós, eu não posso crer que isso é mentira, irmãos. E se não é mentira, então onde está o problema? A igreja do Senhor na terra, em sua maioria, é composta de pessoas com coração duro, obcecado, obstinado por poder, obstinado por coisas desta vida. Irmãos, creia que quando uma pessoa dobra o seu joelho e se rende e se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Então essas são as lições, irmãos. Deus quer te abençoar, mas para isso você precisa ter um coração quebrantado. Deus permite que a ferida seja feita, como nós lemos em Oséias, mas quando o nosso coração se volta para Ele, Ele vem e cura essa ferida. Irmãos,
como está o seu coração hoje? Como está o seu coração? Quais são as mágoas que você tem no seu coração? Quais são as frustrações? Quais são os traumas? Porque, irmãos, a ciência diz, a psicologia diz, que uma pessoa tende a repetir os traumas que ela sofreu. Então, às vezes, você está só repetindo aquilo nas pessoas, aquilo que já fizeram com você. Então, como é que está o seu coração hoje? Ele chora pelos que choram? Ele ama aquele que peca? Ele está disposto a se humilhar para que a igreja do Senhor cresça? Como está o seu coração hoje, irmãos? Esse é o momento para você refletir. Porque nós aprendemos hoje que não tem como enganar a Deus. Ele sabe o que você tem dentro de você. Só que o problema, irmãos, é que você pode ser alguém que tem propósito, Deus tem propósitos incríveis para a sua vida, mas se o seu coração é duro, ou seja, a altivez, a soberba, a arrogância tomou conta da sua vida, você sempre irá fazer as coisas para Deus, mas você nunca experimentará a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Você pode até fazer alguma coisa na igreja para Deus, você pode até ser um sacerdote de Deus, você pode ser um levita, um músico, pode ser o que você quiser. Mas você nunca experimentará qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus não aceita um coração duro, um coração cheio de maldade. Porque é do coração do homem que nasce a maldade, que nasce os homicidas, que nasce a avareza, que nasce a ganância. E enquanto nós não tirarmos isso, não entraremos naquilo que Deus nos prometeu. Enquanto aquela geração não foi destruída, a outra geração não pôde entrar na terra que manava leite e mel. Então, se você não estiver disposto a quebrar o seu coração, a pedir para Deus colocar um coração de carne na sua vida, você pode até ser como José, mas você nunca chegará na plenitude que Deus tem para você. Porque Deus precisou tratar com José, até que José se quebrantasse e entendesse o propósito. Agora aquele que queria vingança já não queria mais. Irmãos, quando o meu coração se quebranta, eu não desejo mais o mal do meu próximo. Eu não tenho como viver o que Jesus ensina com um coração duro. Porque se eu às vezes persigo aqueles que nem são meus inimigos, o que dirá daqueles que me perseguem? Então, irmãos, creia, esse é o momento, enquanto nós louvarmos ao Senhor, é um momento de você que está aqui, fechar os seus olhos, você que está no seu lar, se puder, feche os seus olhos. E reflita e peça para o Espírito Santo em Cristo Jesus revelar o que está no seu coração. Quais são as mágoas que ainda existem no seu coração? Quais são as feridas que ainda existem no seu coração, que faz com que ele fique duro cada vez mais, irmãos? Irmãos, quando você vai tomar uma injeção, o que o enfermeiro ou médico diz? Relaxa o braço, ou relaxa a perna. Por quê? Quanto mais tenso e duro você ficar, mais duro é a agulha para penetrar. Quanto mais duro for na presença de Deus, maior é a marretada dele, porque ele esmiuça. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a pedra. Ele mói, ele tem paciência em malhar em ferro frio. Mas que ele, por te amar e por me amar, ele não irá descansar enquanto você não tiver um coração transformado, porque ele não morreu naquela cruz para chegar no grande dia do juízo, ele vê você e ele como juiz não poder mais mudar a sentença e dizer, lança ele nas trevas exteriores. Porque qual é o propósito de nós recebermos Jesus, irmãos? Não é viver com ele no paraíso? Porque estamos confundindo, estamos recebendo Jesus para ter vida boa nessa terra, mas Jesus disse, nesse mundo tereis aflições,
Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Então o propósito maior de Deus é ver você um dia se encontrar com Ele e ficar com Ele. Dentro disso, Ele pode proporcionar a você talvez uma realização na sua vida financeira, talvez uma realização na sua vida sentimental, talvez uma realização na sua vida profissional, talvez te use como um pastor, talvez numa vida espiritual você se torne um sacerdote. Dentro desse propósito maior, que é a salvação em Cristo, Ele fará coisas menores. Mas você nunca se esqueça que, como disse Jó, no meio da doença, no meio da enfermidade, abandonado pela mulher, sem nada, os seus amigos o acusando, ele disse: eu não nego o meu Deus, porque eu sei que Ele vive, o meu Redentor vive. Depois disso é que Deus vem num rodamuinho, num vendaval, e começa a falar e mudar a história de Jó. Então esse é o momento, amém? Fecha os teus olhos e aproveita esse momento. Não canta música não. E se o teu coração está duro, pede para Jesus trocar ele por um de carne. Se você aí na tua casa, você que está aqui, sentir vontade de chorar, chore, não tenha vergonha, irmãos. Te falo por experiência própria. Quando somos dura cerviz, é difícil correr uma lágrima. Mas se você soubesse como é bom chorar na presença do Senhor, se você soubesse como o choro liberta, você choraria mais na presença de Deus. Amém? Então aproveita esse momento, você que está aqui, você que está em casa, e observe, e peça para o Espírito Santo mudar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus. Se tu olhares, Senhor, Aleluia. pra dentro de mim, Aleluia. Oh, Santo Espírito de nada Deus. encontrarás Oh, Senhor. de bom. Aleluia. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo Oh, Santo Espírito de Deus. Muda, coração. Senhor. Muda, Pai. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Em nome Dá-me de um Jesus. coração Oh, igual ao teu, meu mestre. Dá-me Tem um misericórdia. coração Misericórdia da minha vida, Senhor. igual ao teu, Misericórdia da tua igreja, Pai. coração Tem misericórdia, Senhor. Transforma, Senhor. Muda o meu coração, Senhor. Muda o meu coração, Senhor. Deus, tira o meu coração de pedra, Pai. E põe um coração de carne, Senhor. Um coração que sente, um coração que não acusa, mas um coração que ama, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus, visita agora, Senhor, cada lar. Visita agora, Senhor. Visita agora cada lar, Senhor. Cada vida que está aqui, Senhor. Visita, Pai. Oh, Deus, troca os corações, Pai. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, leva-nos ao entendimento, Pai, que precisamos trocar, mudar os nossos corações. Tirar o nosso coração de pedra, Senhor, e colocar um coração que pulsa, para que possamos ser restaurados, Senhor. Para que possamos ser restaurados. Oh, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Senhor dos exércitos.
promessas. Tem misericórdia, Senhor. Aleluia. 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 Oh, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao teu, Pai. Oh, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, Tu és aquele que sonda mente e coração, Senhor. Visita agora, Pai, o coração de cada um que está aqui, de cada um que nos está nos assistindo ou nos assistirá, Senhor. Toca, Pai. Espírito de Deus, Tu és aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nos convence, Senhor. Traz um entendimento agora em cada um de nós, Pai. Que precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos arrancar, Pai, essa natureza terrível, esse coração de pedra, Senhor. Nos dá um coração de carne, Senhor. Porque assim, quando o Senhor disse isso em Ezequiel, o Senhor estava falando sobre a restauração do povo, do teu povo. O Senhor estava dizendo que quando aquele povo voltasse do cativeiro, eles precisariam trocar o coração de pedra, um coração endurecido, pelos 70 anos de escravidão naquele lugar, por um coração que sente, um coração puro. Porque a Tua palavra diz que quem subirá, Senhor, até a Tua presença, senão aqueles que têm um coração puro e mãos limpas, ou aquele que é limpo de coração e puros de mão. Nos dá esse coração, Pai, que pulsa. Dá-nos o Teu coração, Jesus, para que possamos ser restaurados, Senhor. Para que possamos ver a nossa vida mudar, Senhor. Para que possamos, Pai, entender qual é o propósito que o Senhor tem para nós como igreja, como pessoa, Senhor. Para que possamos realmente, Pai, caminharmos e entendermos o que o Senhor tem para cada um de nós. Porque o Senhor tem um propósito em cada vida, Senhor. Em cada um de nós o Senhor tem um propósito, Pai. Em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, visita, Pai, aqueles que estão com o coração amargurado, aqueles, Pai, que estão nos vendo, nos ouvindo, Senhor, que tem um coração cheio de feridas, cheio de traumas. Cura agora esses traumas, Senhor. Se estiver muito complicado, troca esses corações, Pai. Dá um coração, Pai, dá um novo coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos um novo coração, Pai. Porque é nesse novo coração, Senhor, que clamaremos pela cura e o Senhor nos curará. Que clamaremos pelo Teu socorro e o Senhor virá. Porque o Senhor diz que quando nós nos humilharmos e Te buscarmos, Pai, com todo o nosso coração, o Senhor vem. O Senhor nos ouve. O Senhor está com seus ouvidos atentos. Então, Pai, dá-nos esse coração, Senhor. Troca, Pai. Se você tem o coração aí endurecido, fala, pede para o Senhor agora, fala: Jesus, eu autorizo, troca o meu coração, Jesus. Troca o meu coração, Jesus. Eu não quero mais ser uma pessoa amargurada. Eu não quero mais ser uma pessoa complexada. Eu não quero mais, Senhor, ser uma pessoa de dura cerviz, orgulhoso, arrogante, cheio de mim mesmo. Mas eu quero me esvaziar, Senhor, para que eu possa me encher do Teu amor e da Tua virtude. Dá-nos, Senhor, esse coração novo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma, Senhor, eu agora, Pai, ordeno que toda enfermidade, Pai, todo aquele que está agora me ouvindo, Pai, que está enfermo, eu ordeno agora que essa enfermidade saia da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Seja a Covid, seja qualquer enfermidade, agora eu ordeno em nome de Jesus que saia, que os Teus filhos e as Tuas filhas sintam a Tua cura, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão sendo apresentados agora em oração, que estão internados, estão entubados. Senhor, tem misericórdia. Se eles ainda não são evangélicos, principalmente, Pai, dá uma nova chance. E se eles são, Pai, tira eles dessa condição, para que eles possam ter um coração quebrantado, Senhor, para que eles possam ser testemunho vivos do Teu poder nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, volta o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Senhor, entra agora em cada casa, Pai, aqui presente, representada ou que está nos ouvindo e nos vendo, Pai, e traz esse coração, Pai, de família. Traz, Senhor, esse coração, Pai, esse amor, que as famílias possam se quebrantar. Pai, ouve, Pai, a voz daquela mulher que está chorando pelo seu marido, Pai, que não quer mais saber de Ti, que o coração está duro, Senhor.
que o coração está longe de Ti, mas ela está clamando, Pai. Ah, Senhor, por misericórdia, Pai, por amor a esta que clama por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, traz o entendimento no coração desse homem, Pai, para que ele possa se voltar para Ti novamente, Pai, e que eles possam ser um só na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, traz o amor, Pai, traz um coração quebrantado em cada lar que nos assiste, em cada lar que está aqui representado, e que possamos, como uma grande família, Senhor, em Cristo, nos alegrarmos, e mesmo não podemos estarmos juntos, mas em espíritos estamos em coinonia, estamos em comunhão. E quando tudo isso passar, Senhor, possamos fazer um grande culto de louvor e ação de graças. Possamos ver, Pai, todos aqueles que não Te conheciam e que estão sendo alcançados por uma internet, Senhor. Possamos ver todos reunidos, celebrando e dizendo: o nosso Redentor vive e dias melhores virão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Permita, autorize Ele no teu livre-arbítrio a trocar o teu coração e descansar nele. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus a você que está nos assistindo. Não é? Que você durma em paz, que você tenha uma semana abençoada. E para aqueles que estão aqui, que você possa ficar em pé. Se você ainda não dizimou ou ofertou, isso você irá fazer, que você possa segurar o teu dízimo aí. Nós iremos orar, iremos encerrar, e na saída, durante o louvor, você entrega o teu dízimo, a tua oferta, e sai, amém? Seguindo aí os protocolos do Ministério da Saúde. Então, se você irá dizimar e ofertar, segura o teu envelope. E você que está passando por situação financeira difícil, coloca a mão no teu coração aí onde você está. Creia que o Senhor está trocando o teu coração. Esse coração que Ele está pondo atrairá Deus. E quando Deus vem, onde a arca do Senhor habitou, em Obed-edom, ali houve grande prosperidade e bênção. Onde a presença do Senhor habita, há liberdade e há prosperidade em todas as áreas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu Te apresento agora cada dizimista, cada ofertante que está aqui, ou que está nos assistindo, Senhor. E eu libero sobre a vida de cada um, Pai, a Tua bênção. Eu libero sobre a vida de cada um, Senhor, o Teu milagre. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os Teus filhos possam se acalmar e crer que o Senhor não desamparará, que o Senhor não nos desamparará, que o Senhor trará a providência e o sustento que precisamos, Pai. Em nome de Jesus, que todo medo, todo espírito de medo que tenta paralisar as nossas finanças, nós agora anulamos e declaramos que nós não vivemos daquilo que vemos, mas nós vivemos daquilo que cremos, e nós cremos que no Teu reino, Pai, não falta nada, e toda sorte de bênção em Cristo Jesus já foi liberada a nós, e pela fé nós trazemos a existência, em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana na Tua presença, que cada dia possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor, e possamos crescer para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Deus tão grande assim. Ser Tão amável, tão bondoso, em uma só voz cantamos a ti. Só tu és santo, fiel e justo. te adoramos, te exaltamos. Santo, santo é o Senhor. Só tu és santo, fiel e justo. Só tu és santo, fiel e justo. Nós te amamos, Senhor. Como te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Como te amamos, Senhor. Ser tão amável, tão bondoso, em uma só voz cantamos a ti. Só tu és santo, fiel e justo. Te adoramos, te exaltamos. Santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Fiel e justo. Só tu és santo, fiel e justo. Só tu és santo, fiel e justo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.